Olá, muito bom dia a todos. O meu nome é Luís Boneco, sou escansão internacional e certificado e venho através da garrafeira virtual Maria de Lourdes apresentar-vos mais um episódio, neste caso dedicado ou completamente dedicado ao mundo dos brancos, portanto os nossos brancos do nosso Portugal continental. Relembro mais uma vez que o foco do vídeo está em ensinar, desvendar, tentar explicar sem grandes termos técnicos, de maneira a que se possa baixar alguma daquela percentagem que eu menciono, portanto, nos primeiros vídeos, onde os portugueses ainda hoje, quase 60% dedicam-se aos vinhos com erros de adega, de grande produção e que não conseguem obter qualquer resultados. E, como é óbvio, ajudar-vos nas vossas futuras compras, portanto, sempre que se deslocam à prateleira, portanto, seja lá no canal onde é que estiverem a fazer as vossas compras de vinho. Portanto, eu preciso que vocês imaginem, neste caso só mesmo um mapa continental, portanto 700 km por 200, portanto um retângulo, e colocar uma linha ao meio. Pronto, é tudo o que precisamos fazer para desvendar esta aula. Vão ser apelados também os três estilos que normalmente fazem um bocadinho mais ou ajudam, ou portanto, os corredores do vinho que já estão mais ou menos criados. Penso que é a melhor forma de explicar, onde vamos apanhar, por exemplo, vinhos. Vamos explicar, portanto, os vinhos mais ácidos e mais magros, portanto, depois vamos explicar os vinhos menos ácidos com condições de fruta um bocadinho mais avançada e os nossos vinhos estruturados. Os vinhos estruturados, o que eu quero dizer, ou o que está estipulado para a estrutura no vinho é, portanto, a adição de barricas, ou como fermentações, segundas fermentações maloláticas para reduzir o ácido, e isso, para a vossa informação, não é um estilo, portanto é sim uma opção de produtor, portanto, quem faz os vinhos, quem está à frente das marcas ou mesmo do próprio enólogo. Portanto, na parte da estrutura ou das barricas, portanto, vamos falando à medida que se for expondo, por exemplo, no mapa que vos pedi para memorizar, então, para começarmos então a dizer quais os sítios que merece ser provado então estes vinhos um bocadinho mais estruturados. Para se contar bem a história, eu penso que é muito importante relembrar mais uma vez o Império Romano. Portanto, o Império Romano, ao passar mais numa época, não nas conquistas, um pouco mais à frente, onde eles já estão como grandes apreciadores do vinho branco, não só do branco, mas do tinto, mas mais do branco, e já com as suas experiências, portanto, com grandes viveiros de vitis vinifera, portanto, de grandes concentrações de tipos de uva diferentes já catalogados. Portanto, os gregos puseram tecnicamente a vinha logo desde muito início, portanto há muitos anos, tanto os gregos como os romanos não só puseram como dataram isso tudo, escrito em livros, que a vitis era já, portanto, a vinha, a raiz da vinha no topo da botânica. Portanto, eles já sabiam que estavam a lidar com uma planta muito complicada e que era preciso fazer, portanto, muitas experiências. Portanto, no reconhecimento que eles fazem já depois da ocupação na Península Ibérica, encontram, ainda não Portugal, né? Portanto, onde hoje temos o nosso país, uma grande bancada pedregosa com chão muito antigo. Portanto, posso-vos dizer que o nosso chão, praticamente parte do nosso chão vem todo da Pangeia, portanto ainda do primeiro continente, já esfregado por tempestades e por ventos e uma parte atlântica muito forte, dando origem então a solos mais moles, portanto, onde é que se pratica então a cultura. Portanto, isto baseado em granito e xisto na maioria, depois os franco-arnosos, ou seja, essas pedras desfeitas já com misturas de argilas mais barrentas ou argilas às vezes um bocadinho mais calcárias. Portanto, eles logo ao encontrarem esta bancada atlântica com uma grande, forte influência do Atlântico, sentiram alguma dificuldade e já intrigados começam por espalhar então cerca de 250 uvas ou tipos de uvas diferentes, que é, portanto, uma coleção que herdámos, portanto, em vários pontos do país, já de maneira a experimentar, para tentar ver até que ponto é que conseguiam maturar e que resultados, isto também é resultado de uma certa
certa frustração que os romanos já tinham mais nos tintos, e isso falaremos também noutra parte, no episódio onde é que vamos desenvolver os tintos, que os vinhos na altura já eram embelezados com especiarias, mel, até mesmo sumo de romã, para conseguir conquistar mercados. Portanto, eles não estavam definitivamente contentes com o resultado na vinha, né? Portanto, eles passam por cá, reorganizam, portanto, deixam cerca de 250 uvas. Depois nós conquistamos a terra e, como menciono no primeiro vídeo, o Marquês de Pombal dá início então, portanto, a uma reorganização, portanto, à cultura dos DOCs, para passar a mensagem um bocadinho mais definida à agricultura, de qual as uvas que podiam usar e as técnicas e tudo, portanto, tem várias diferentes, portanto, nas diferentes regiões do país, mas pouco ou nada mais faz, portanto, mantém, portanto, e reconhece. Portanto, o país automaticamente reconhece que fica em cima de um dos, talvez, não o maior, mas de um dos maiores laboratórios de uva romano que alguma vez foi deixado, portanto, no Velho Mundo, na Velha Europa. Portanto, isto é muito importante perceber-se. Para conseguir, portanto, dar início então aos dias mais recentes, né? Portanto, depois do Marquês de Pombal, portanto, o que acontece é que as DOCs começam a definir tecnicamente as uvas as preferidas, né? Portanto, as que já obtinham também melhores resultados, e é isso que vamos falar. Portanto, não é o âmbito do foco falar sobre as 250 uvas, mas sim das poucas que ficaram, portanto, as eleitas, e que eu acho que depois do reconhecimento feito em Portugal, que para vos ajudar mais numa técnica de desvendar a introdução à cultura do vinho, vos pode ajudar, por exemplo, a conseguir boas massagens bucais, né? Portanto, como vos peço, portanto, é dividir o país só com uma linha ao meio, e portanto vamos ter, portanto, a bancada atlântica, né? Portanto, a bancada toda a parte do país que vem sempre rente ao oceano. Aí é onde é que vamos ter então, portanto, a começar pelos verdes, portanto, vinhos mais ácidos, sempre com os ácidos muito elevados, portanto, fazendo os vinhos mais frescos, mais um bocadinho também metálicos, e na condição, portanto, na final de contas, na condição de frutos, do que é que ele vai depois de fermentado apresentar-vos. Portanto, dentro desta bancada vamos sempre esperar vinhos também um pouco mais herbáceos, portanto, muitas vezes saindo do herbáceo, entrando no floral, podendo chegar até a uma fruta um bocadinho mais de caroço, tipo uma pera ou mesmo uma maçã, mas ainda não muito maturada. Portanto, isto é normalmente o que encontramos nos verdes. Por exemplo, podem provar, por exemplo, o alvarinho, a casta rainha. É uma casta muito versátil, ela precisa ser experimentada em vários tons. Portanto, aqui é também o tom de madeira, é muito procurado. Portanto, o alvarinho, eu diria a casta rainha, mas não se distrai, porque o Arinto também consegue fazer grandes vinhos neste tipo de regiões, principalmente nos pedrejados muito atlânticos, assim como devem provar também os loureiros para caçar uma flor definida. Portanto, bons exemplos, e aí recomendo, como no primeiro vinho, como no primeiro vídeo, peço desculpa, portanto, sempre que vão à prateleira, tentar não ficar abaixo do segmento dos 5 euros, pois nem repetir, por exemplo, muitas castas no mesmo vinho, porque obviamente muito provavelmente vão parar a grandes produções que são vinhos que são feitos muito à pressa, que não têm assim qualquer tipo de critério, e que não penso que serão as melhores opções para vocês provarem. Portanto, mais uma vez, alvarinho, provar os arintos, os loureiros para o floral, e não se esqueçam de conseguir também provar alguns avessos isolados, onde é que com alguma carga de açúcar, talvez um passarilhagem ou uvas um bocadinho pacificadas, misturadas, portanto, com as uvas com a fermentação normal, dando então umas gramagens. Eu, quando falo em gramagens, falo em gramas de açúcar, mas residual, portanto, o açúcar que é bom, que vem da uva. Não se esqueçam que estamos no Mediterrâneo, e no Mediterrâneo temos muita especiaria, utilizamos muitas pimentas, os piripiris, e temos automaticamente logo um volume de boca que aí os vinhos chamados lá na região os adamados, portanto, com alguma gramagem de açúcar, acabam por ser muito deliciosos e funcionam quase como analgésicos. Portanto, sempre que estamos a comer estas comidas um bocadinho mais picantes ou um bocadinho mais especiadas, né? Portanto, o líquido entra com aquela gramagem e relaxa as pupilas e faz então uma degustação completa. Portanto, recomendo altamente também os avessos, uma vez que podem ter também
grandes experiências. Depois sempre rente ao mar, viemos para as beiras, portanto nas beiras a Fonte Cal e a Síria, também foi das as poucas uvas que encontrei assim com melhor trabalhadas. A Síria também vai buscar algum herbáceo, mas consegue dar algum tom de fruta, depende depois de onde é que está, se há mais sol ou menos sol, mas consegue sempre bons resultados. A Fonte Cal não diria tanto isolada, mas se apanharem algum lote em que a Síria entra com Fonte Cal, por favor, é precisamente nesse tipo de lotes que estou a falar. Depois um bocadinho mais para baixo para o Tejo, temos também aí o grande clássico, eu penso que ele foi o melhor recomendado na altura, e penso que ali o Arinto Fernão Pires é sempre um bom clássico para se provar. Apesar de ser uma das regiões que não só faz, como já exporta também alguns dos melhores vinhos nacionais, portanto, os arintos, os vinhos de espinha com grande acidez, mas com um fenólico, em vez de ficar ali só muito cítrico, já a chegar àquele ananás ácido, e depois às vezes com alguns carvalhos, com vinhos que acabaram por ser talvez dos mais interessantes. O Fernão Pires entra aqui também às vezes isolado, portanto, isolado às vezes com um bocadinho de gramagem também, mais uma vez relembra as especiarias, portanto não há que ter medo disso, mas muitas vezes junto para dar um bocadinho também mais, eu diria, um bocadinho mais de condição de fruto à falta que o Arinto tem às vezes de espremer fruta. Tirando aí, depois o Setúbal, eles também têm ali, portanto, os Arintos, os Fernão Pires, ali, portanto, praticamente eles andam ali à volta. Consegue-se provar moscatéis também, muito bons. Para alguns, já há algumas empresas que estão a fazer também o moscatel seco, não tenham medo de provar. São vinhos muito com tons de flor de laranja, casca de laranja, rosa, uva. São intensos aromaticamente, mas secos, e podem ser altamente gastronómicos também, e penso que é uma boa uva para se provar. A Costa Vicentina, depois, para terminar, já está, ou sempre esteve também ali com alguns verdelhos misturados com Arinto, ou às vezes separados. Já se crafta também alguns savignons, foi assim que começou também a história ali da Costa Vicentina. Alguns pequenos produtores e produtores depois mais interessados mais tarde começaram a plantar savignon. São savignons mais vegetais, de certeza, não são assim tão frutados como outros exemplos que podemos provar noutras partes do mundo, mas sim, definitivamente pode-se provar um bom savignon Arinto, ou mesmo um verdelho. O verdelho é uma casta que tem um disparo aromático assim até bastante forte, mas em alguns terroirs, especialmente nos terroirs com calcário, ela tenta dar aquela folha de chão, portanto as folhas com queda das árvores, ou mesmo de chá, portanto vinhos de herbáceo, mas seco, e depois entrar para dentro da fruta, que são muito interessantes. O verdelho é sem dúvida uma casta para se explorar, principalmente quando estamos, portanto, nesta bancada atlântica. Na outra parte,